Terça-feira da 7ª semana do Tempo Comum Anual. Eu sou o Padre Pedro Paulo e estamos começando mais um programa, a Bíblia no Mundo de hoje. Bem, terça-feira é chamada gorda, para nós terça-feira da 7ª semana do Tempo Comum. E queremos nessa terça-feira concluir, já que hoje é o último dia dessa primeira etapa do Tempo Comum. Logo entraremos amanhã, com a quarta-feira de cinzas, entraremos no mistério da Quaresma. Mas hoje nos despedimos dessa 7ª semana, ouvindo a primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 16 a 23. Irmãos, não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destrói o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus é santo, e vós sois esse templo. Ninguém tem ilusões. Se alguém entre vós se julga sábio aos olhos do mundo, faça-se louco para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, como está escrito: apanharei os sábios na sua própria astúcia. E ainda, o Senhor sabe como são vãos os pensamentos dos sábios. Por isso, ninguém deve gloriar-se nos homens. Tudo é vosso, Paulo, Apolo e Pedro, o mundo, a vida e a morte, as coisas presentes e futuras. Tudo é vosso, mas vós sois de Cristo e Cristo é de Deus. Texto muito bonito de São Paulo, nós estamos nessa primeira carta aos Coríntios já há algum tempo. Uma carta importantíssima, uma das primeiras cartas ditas autênticas de São Paulo. Corinto é uma cidade muito importante, um centro muito importante, onde estão espalhados os cristãos, é um centro portuário como Éfeso e tantos outros, importante para o deslocamento de riquezas e pessoas e mercadorias do Império Romano pelo Médio Oriente. Lugar onde se encontra uma grande comunidade judaica, uma cidade greco-romana e uma cidade nascente do cristianismo. A essa cidade, ou a esta igreja, a estas comunidades, São Paulo vai dirigir 2 cartas, além de outras que ele cita, mas que teriam sumido, talvez naquele naufrágio indo para a Espanha. Bem, primeiro, São Paulo começa com um grande tema que vai depois, mais adiante, lá no capítulo 7, vai ser aprofundado na área moral. Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? É um grande tema na teologia de São Paulo, o Espírito Santo, a pneumatologia. São Paulo, como cristão, sabe do mistério da Trindade. Sabe como judeu da primeira revelação, sabe como cristão que o Cristo é a plena revelação de Deus, o Verbo se fez carne, diria São João, e sabe também que o Pai e o Filho enviaram o Espírito Santo, ele sabe de Pentecostes. E esse Pentecostes, iniciado em Jerusalém, para os 12 apóstolos, é um evento de todo cristão. Aliás, não há cristão sem ter passado pelo evento de Pentecostes. Não há cristãos sem a inundação do Espírito Santo. São Paulo, então, desenha essa inundação dizendo: o Espírito tornou-nos templos de Deus. Porque se o Espírito habita em nós, Deus habita em nós. Usando uma outra expressão, ele vai dizer na mesma carta: onde está o amor, Deus ali está. Bicaritas, Deus est. Então, não sabeis que sois templo de Deus? Claro que São Paulo está falando para um homem e para uma cultura na qual nem sempre o corpo é respeitável. O corpo é venerado como fonte de prazer, e às vezes prazer meramente físico. O corpo é venerado como fonte estética. Os gregos tinham grande cuidado com o corpo. As Olimpíadas eram uma exibição desse cuidado, o esporte, a estética, a beleza física. Mas o corpo também é torpe, porque seduz, engana.
e pode ser usado de modo negativo, uma sexualidade negativa, tóxica, pecaminosa. Por isso São Paulo chama a atenção dos coríntios, dizendo: não sabeis os templos de Deus? E o que é destruir o templo de Deus? Pecar. Pecar. São Paulo, na primeira parte, nos primeiros versículos, insiste nisso. Somos templo de Deus e o templo de Deus é santo. Quando pecamos, nós, de certa maneira, implodimos, não é bem verdade de modo ontológico, mas de certa maneira desfiguramos o templo de Deus. O deixamos nas condições menos favoráveis, como adorar a Deus no meio da impureza. Por isso, no Sermão da Montanha, Jesus vai dizer de modo tão peremptório: os puros, estes verão a Deus. Na segunda parte, São Paulo vai falar da sabedoria. Só que ele fala de sabedoria aos olhos do mundo. É um segundo tema. Se o primeiro é o templo de Deus, templo santo, significa o homem como um todo, a alma humana, o corpo humano, a criação. Lembre-se que tudo isso é possível porque São Paulo sabe bem o que significa a encarnação, o mistério da encarnação redentora de Cristo. O próprio Cristo proclamará aos seus discípulos, quando então haverá uma discussão sobre jejuns e alimentos impuros e puros, Jesus dirá: não sabeis que o que sai do homem é o que o torna impuro, e não o que entra? E o evangelista, então, todos vão comentar, dizendo: Jesus, naquele momento, proclamava puro todos os alimentos, tudo que era comestível, acabando com a tradição que haviam animais impuros, que não podiam ser tocados, seguidos até hoje pelo mundo islâmico e judaico. Mas na segunda parte, São Paulo, que está num lugar onde a filosofia é tão importante, lembre-se que os romanos vão inclinar-se diante da sabedoria grega, da arquitetura grega, dos jogos e até da mitologia. Vão adaptá-los, mas vão mantê-los. São Paulo, lá no capítulo 15 dos Atos dos Apóstolos, vai se encontrar no Areópago e para falar aos gregos que estão lá reunidos, atrás de novidades. E aqui São Paulo é duro, dizendo: não tenho como tão importante a sabedoria deste mundo, porque Deus criou para o mundo uma sabedoria própria. Aliás, no capítulo anterior, semana passada, São Paulo insistia que Deus reduziu a nada o que o mundo entende como importante e relevante para então salvar o mundo. Há um esvaziamento. Aliás, são várias expressões que São Paulo usou essa semana passada. Ele usou: os príncipes deste mundo não conheceram. Agora ele fala: os sábios aos olhos do mundo. A sabedoria de Deus é Cristo. E quando os cristãos falam de Cristo, não podem dizer o mesmo tema que está no primeiro capítulo da Carta aos Coríntios, não podem apresentá-lo senão crucificado. Nós pregamos Cristo e Cristo crucificado. Isso não é sabedoria do mundo, isso é loucura de Deus. Isso é loucura de Deus. Portanto, tudo isso para que ninguém se glorie diante dos homens. Logo no início da carta ele dirá: não há entre os coríntios cristãos gente nobre, importante, que conta na sociedade. Portanto, a vossa importância não vem do mundo, e nem é o mundo que vos avalia adequadamente. Não vos deixeis avaliar pelo mundo. Hoje estamos aí vivendo nessa pressão de redes sociais, de mídia, de globalização, e temos a tendência de querer ver-nos aprovados pelo mundo. Até mesmo dentro da igreja, às vezes se notam movimentos buscando a aprovação do mundo. Se nós não dissermos isso, se não dissermos aquilo, se nos comportarmos de uma certa maneira, o mundo vai nos aceitar. Parece que não entendemos como Deus apanha os sábios na sua própria astúcia.
Ninguém se glorie diante dos homens e ninguém use a glória dos homens para gloriar-se. E São Paulo termina com uma verdadeira poesia. Tudo é vosso, mas vós sois de Cristo e Cristo é de Deus. Portanto, a nossa pertença última, como templos de Deus, ela corresponde à sabedoria divina, que tudo ultrapassa e torna ridícula a sabedoria deste mundo.